Cruzeiro de Leonardo Jardim está vivendo o seu melhor momento na temporada. Já são 6 vitórias e um empate nos últimos 7 jogos. E nessa análise eu vou te explicar os padrões ofensivos do Cruzeiro e também defensivos, como principalmente a marcação alta executada pelos comandados de Jardim. Confere aí. Então, pessoal, começando a análise do Cruzeiro do Leonardo Jardim, é uma equipe que está demonstrando um repertório ofensivo bastante interessante, como atacar de forma mais posicional, quando o jogo pede para entrar no último terço, como foi nesse jogo contra o Bahia, e aí utiliza bastante os laterais, dando amplitude, tanto o Kaique pela esquerda como o Fagner lá pela direita, e o Matheus Pereira flutuando muito entre linhas, como também o Christian sendo esse meia interior. Mas um padrão executado pelo Cruzeiro nesse último terço é o ponta do lado oposto sempre pisar dentro da área. E aí, pesar a área da equipe adversária ao lado do atacante, o Caio Jorge, e também do Matheus Pereira, que está ali para tentar finalizar as jogadas construídas pelo Cruzeiro. Mas aqui a gente vai observar o posicionamento ofensivo do Cruzeiro quando a equipe está atacando de forma mais posicional dentro dos jogos, que é a amplitude para largar o campo fica com os dois laterais, o Kaique e também o Fagner, e aí o Wanderson vai para dentro para ocupar esse meio espaço entre o zagueiro e o lateral. O Matheus Pereira fica como esse falso 9 mais centralizado, às costas da linha de meio-campistas da equipe do Bahia, e o Caio Jorge espertamente se posicionou lá no intervalo entre o lateral e o zagueiro. Agora, nesse duelo contra o Flamengo, a gente vai observar esse padrão do Lucas Romero baixando ao lado dos dois zagueiros para ter essa superioridade numérica nessa fase de construção. E o Cruzeiro busca muito essa bola mais longa, visando essa diagonal mais longa, visando o ponta do lado oposto em situação de mano a mano. E aí a equipe consegue progredir, consegue chegar nesse último terço, e a partir desses lançamentos, dessa bola mais direta, a equipe já chega nesse último terço para buscar a construção da jogada ofensiva. Então, tanto o ponta como também os avanços do lateral, o Kaique. E como eu citei, o Cruzeiro também nesse duelo contra o Sport realizou muito esses triângulos pelos lados do campo, tendo a participação do zagueiro, do primeiro volante, foi o Lucas Silva nesse duelo, e também do ponta. O ponta no lugar do lateral recebe essa posse de bola e o lateral vai realizar essa corrida por dentro para criar essa dificuldade na marcação da equipe adversária. E quem vai receber essa bola lá na ponta esquerda é o Caio Jorge. O Caio Jorge inverte essa bola para o lado oposto e o Cruzeiro tenta progredir nesse lado direito de ataque. Agora, nesse momento, a gente vai ver uma disputa de segunda bola e a criação desse triângulo. Mais uma vez, a aproximação dos jogadores, do Lucas Silva, do Wanderson e também do Matheus Pereira. Eles vão conseguir dialogar próximo do setor da bola e conecta com o atacante, que realiza o apoio frontal, o Caio Jorge, e aí o Christian, o meia pelo lado direito, ele vai para dentro, vai também participar dessa fase de construção, e a equipe consegue iniciar a construção por dentro e aí inverte para o lado, traz para o lado, e observem essa movimentação do Christian. O Christian já vai atacar e vai fixar a marcação do zagueiro do Sport. Com isso, vai gerar o espaço para o Caio Jorge realizar esse ataque à profundidade. E é um movimento muito utilizado pelo Cruzeiro, aproveitando as características do Caio Jorge, né? Que é um atacante que aproveita muito, tem essa capacidade física de atacar muito fortemente as costas dessa última linha da equipe adversária. Agora, um outro momento do triângulo formado por dentro, uma dinâmica de terceiro homem. O Matheus Pereira conecta com o Lucas Silva, e aí o Eduardo, que estava sendo esse segundo homem de meio campo, inverte já rapidamente lá para a ponta, e aí o ponta vai receber em mano a mano o Wanderson, e observem a ocupação da área. Novamente, o meia, o ponta do lado oposto, que é o meia, que é o Christian atuando pela direita, ataca a área ao lado do Caio Jorge. Então é um padrão. O Cruzeiro sempre chega com 3 ou 4 jogadores, e o ponta, o meia ponta, precisa atacar a área, precisa pesar a área da equipe adversária, e até esse movimento acabou gerando um gol nesse duelo contra o Sport. Agora, nessa outra situação, o mesmo movimento do Christian, atacando a área, a movimentação, ultrapassagem do Wanderson por fora,
conexão dele com o Matheus Pereira, chega na linha de fundo, realiza o cruzamento e tá ali o Christian e o Caio Jorge para tentar conferir. E agora, esse padrão também, como a gente citou, que é muitos ataques à profundidade, sempre tentando incomodar a última linha da equipe adversária. E aí o Caio Jorge é importantíssimo, né, realizando esses movimentos, como ele tem essa capacidade física, ele a todo momento está incomodando, está empurrando a última linha da equipe adversária e também atacando, realizando esse movimento de ruptura em cima dos defensores do adversário. Agora observem que o Christian também vai realizar esse movimento. Os dois, Caio Jorge e Christian, atacam a área e aí o Christian vai conseguir marcar esse gol contra o Sport. Então é um movimento bastante frequente nessa equipe do Sport. Até mesmo um outro gol marcado pelo Sport na goleada foi esse movimento, Caio Jorge atacando a profundidade e o Matheus Pereira com toda a sua capacidade de passe longo, né, encontrando o Caio Jorge. E agora, o outro padrão que eu citei da equipe do Cruzeiro é a sua capacidade de transição ofensiva. É uma equipe muito letal. Quando recupera essa posse de bola no seu próprio campo, já consegue acionar o atacante ou em apoio, mas também em ruptura. Nesse momento, o Caio Jorge foi o apoio, realizou o apoio frontal, conectou com o Lucas Silva. E no clássico contra o Atlético Mineiro, o Lucas Silva teve muito espaço para conduzir e aí realizou a finalização de média distância e quase marcou gol para a equipe do Cruzeiro. Então é um padrão, o Cruzeiro pressiona muito bem o homem da bola no seu próprio campo, retoma essa posse de bola e rapidamente tenta acionar o Caio Jorge em profundidade, em velocidade contra a última linha. E aí o Caio Jorge já conseguiu marcar vários gols aproveitando esse contexto, né? Da pressão muito executada do Cruzeiro em cima do homem da bola da equipe adversária, sempre tendo dois jogadores pressionando, recupera essa posse de bola e aí o Caio Jorge demonstra o seu talento, né? De condução de distâncias maiores, ganha vantagem em cima dos defensores e marca o gol. Nesse duelo contra o Flamengo foi um outro gol ocasionado nessa situação de jogo, né? Do Cruzeiro marcando em bloco médio, o Lucas Romero saltando a pressão no homem da bola, recuperando essa posse de bola e o Caio Jorge tendo que conduzir em uma distância maior, mas utilizando muito bem a troca de direção, as duas pernas, a boa ambidestria que ele tem para marcar o gol. E outra característica que chama a atenção do Cruzeiro é a sua marcação-pressão, na forma como marca as equipes adversárias. E isso está sendo uma das principais características, né, do Cruzeiro do Leonardo Jardim. E é uma marcação por encaixes individuais. Então, o atacante vai pressionar sempre o zagueiro que está com a posse de bola. E aí, o Matheus Pereira também sempre pressionando ou o jogador que está com a posse de bola nessa primeira fase de condução, ou até mesmo fechando o passe para essa bola não entrar no primeiro volante da equipe adversária. E aí, o Lucas Silva e o Lucas Romero, principalmente o Lucas Silva, ele vai sempre saltar no segundo homem de meio campo da equipe adversária. Então vai tentar tirar essa opção de passe. E aí o Lucas Romero também, principalmente no meio campista mais avançado da equipe adversária, o Cruzeiro vai encaixar esses dois meio-campistas em cima dos meio-campistas da equipe adversária e vai tentar tirar essa opção de passe dos zagueiros para eles. E o Cruzeiro executa muito bem a zona pressionante. Sempre tem 3 jogadores em cima dos 3, das 2 opções de passe que esse jogador que está com a posse de bola da equipe adversária tem. Então, força o erro da equipe adversária. Tira as 2 opções de passe, ou até mesmo 3 opções de passe do homem da bola, e com isso vai forçar um erro da equipe adversária para conseguir retomar a posse de bola para si. Então é um Cruzeiro que tem essa capacidade, né, muito boa de pressionar, de realizar essa marcação-pressão, e isso foi uma tônica nesse duelo contra o Flamengo. O Cruzeiro conseguiu executar muito bem essa marcação-pressão e, mais uma vez, mantendo essa zona mais pressionante, tendo muitos jogadores. Agora, nesse lance, tinham 4 jogadores próximos da bola e sempre fechando a opção de passe do jogador que está com a bola da equipe adversária. Então, executa muito bem essa marcação em cima do homem da bola, recupera essa bola, mas nesse lance acabou sendo falta. Agora, nesse duelo contra o Sport, também executou essa zona pressionante, tinham 4 jogadores em cima de 3 do Sport, fechou a linha de passe, ocasionou o erro do Sport, retomou a posse de bola e aí a equipe já conseguiu progredir, buscando a progressão em campo de ataque. E em bloco médio,
A equipe marca num 4-4-2. Marca com o Lucas Silva e o Lucas Romero alinhados, e também o Wanderson e o Christian baixam para formar essa linha de 4. E a equipe deixa somente o Matheus Pereira e o Caio Jorge lá na frente. Então, mesmo marcando em bloco alto, quando sobe esse bloco, os dois volantes da equipe do Cruzeiro são responsáveis por encaixar nos dois meio-campistas da equipe adversária. Então, o Cruzeiro trabalha muito bem com esses encaixes individuais e acaba criando dificuldade para a progressão da equipe adversária.